Sabe, tem umas perguntas que, sei lá, parece que a gente se faz desde sempre, né? Totalmente. Tipo, como a gente sabe que uma coisa é verdade? Ou, uma ainda mais difícil, o que é uma vida boa? Exato. São perguntas gigantescas. E hoje a gente vai fundo nisso. O nosso ponto de partida, o marco zero, é a Grécia Antiga. Certo. O material que a gente tem aqui é quase um mapa. Mostra como a humanidade saiu das explicações com mitos, com deuses, para começar uma busca racional. Uma busca pela verdade. Isso. Nossa missão aqui é conectar os pontos. Desde os primeiros filósofos que olhavam para as estrelas, até os pensadores de hoje que olham, sei lá, para as nossas cidades, para a forma como a gente debate. Então vamos lá. Direto para a Grécia do século VI a.C., o mundo era todo explicado pelos mitos, deuses, heróis. Exato, o Olimpo resolvia tudo. Mas aí alguma coisa começa a mudar. E o material deixa bem claro que não foi um milagre, né? Não foi uma luz que desceu dos céus. De jeito nenhum. Por muito tempo se falou nesse milagre grego, mas na verdade foi um processo com fatores bem... Práticos. Tipo, pensa no comércio marítimo. Os gregos navegando, conhecendo outros povos... Que tinham outros deuses, outras explicações. Exatamente. Isso começa a abalar um pouco a certeza nos próprios mitos. E aí vem duas invenções que parecem simples, mas que mudaram o jogo. A escrita alfabética e a moeda. Como assim a moeda? Ambas forçam um pensamento mais abstrato. A moeda transforma um boi, um saco de trigo, tudo numa coisa só. Um valor. É um passo grande para a abstração. Entendi. Mas só isso não me parece o suficiente para abandonar séculos de mitologia. Qual foi o gatilho mesmo? Teve alguma mudança social? Teve. E essa é a pergunta-chave. A grande virada foi o surgimento da cidade-estado, a polis. A polis. Com ela, nasce a praça pública, a ágora. E na ágora, as coisas eram diferentes. As decisões não vinham mais de um rei, de um deus. Elas precisavam ser Debatidas. discutidas, argumentadas. Você tinha que convencer seu vizinho. Esse ambiente foi o berço perfeito para o logos, para a razão, tomar o lugar do mito. E é aí que surgem os pré-socráticos, né? Os primeiros a fazer a pergunta que muda tudo. Do que o mundo é feito? A busca pela arché. Isso. E o mais incrível é a variedade de respostas. Foi uma explosão de criatividade, de ousadia. Como assim? O primeiro da lista, Tales de Mileto, olha em volta e diz: água. Simples, concreto. Faz sentido. Faz todo sentido. Mas aí vem Anaximandro e joga a ideia lá para cima. Ele propõe o aiperon, o ilimitado, algo que a gente nem vê. Então eles não tinham medo de discordar um do outro? De jeito nenhum. Pelo contrário. Heráclito aparece e diz que a essência é o fogo. O fogo. Sim, como um símbolo para uma realidade que está sempre em fluxo, sempre mudando. É dele aquela frase. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Essa mesma. E para completar, Demócrito já falava em átomos, partículas minúsculas indivisíveis. O ponto em comum não era a resposta, mas o método. Tentar explicar o universo sem apelar para Zeus. Ok, isso é uma virada. Mas aí acontece outra, né? A filosofia parece que para de olhar para as estrelas e aponta o espelho para si mesma, para o ser humano. Exatamente. Isso muda o jogo completamente. A gente entra no período clássico, a era dos três titãs: Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa virada para o anthropos, o ser humano, foi uma revolução. E tudo começa com Sócrates, que é uma figura fascinante. Primeiro porque ele não escreveu nada. Zero. O método dele era ir para a ágora, para a praça e conversar. Ou melhor, questionar. Fazer perguntas. O tempo todo. Aquelas frases dele, só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo, não eram frases de efeito. Eram convites. Ei, você aí, tem certeza mesmo do que você acredita? E dessa provocação toda, nasce o trabalho do discípulo dele, Platão, que tentou organizar isso. E aí vem a famosa teoria das ideias, que parece super complexa. Mas dá para simplificar. Pensa assim, Platão diz que o que a gente vê com os nossos olhos é tipo uma cópia mal feita da realidade. Uma sombra. Perfeito, uma sombra. Pensa em todas as cadeiras do mundo.
De madeira, de metal, altas, baixas, todas são diferentes e imperfeitas, mas todas participam da ideia perfeita de cadeira. E essa ideia perfeita não está aqui, neste mundo. Não. Ela está num outro plano que a gente só alcança com a razão. O nosso mundo é a caverna. A filosofia é o esforço para sair dela e ver a luz da verdade. E o terceiro do trio, Aristóteles, que foi aluno do Platão, ele comprou essa ideia de outro mundo? Nem um pouco. Aristóteles era, digamos, bem mais pé no chão. Se Platão olhava para cima, para o mundo das ideias... Aristóteles olhava para o lado. Isso, para o mundo concreto. Ele queria observar, entender, classificar tudo. É dele a definição do ser humano como um animal político. Que não quer dizer que a gente gosta de política necessariamente. Não exatamente. Quer dizer que a nossa natureza, aquilo que nos torna humanos, só se realiza de verdade na vida em comunidade, na polis. A gente precisa da cidade, do debate, para sermos quem somos. E o aluno mais famoso dele, Alexandre, o Grande, foi quem espalhou essa cultura grega pelo mundo, né? Exato. Ele pegou o pensamento de uma cidadezinha e transformou numa influência global, o helenismo. Mas essa expansão global do Alexandre, no fim das contas, foi um tiro no pé para a ideia de polis do Aristóteles, não? Foi. A cidade-estado perde a importância e as pessoas agora se veem como cidadãos do mundo. E aí a filosofia precisa se adaptar. Precisa se reinventar. A grande pergunta deixa de ser como a gente organiza a cidade e passa a ser: Ok, nesse mundo gigante e confuso, como eu devo viver para ser feliz? Exatamente. A filosofia vira um manual de sobrevivência individual, porque o manual coletivo da polis já não servia mais. É aí que entram as escolas helenísticas, então. Isso. Verdadeiras filosofias de vida. O estoicismo, por exemplo, ensinava a focar só no que você pode controlar. Suas reações, seus pensamentos. O resto, você aceita. O epicurismo também, né? Que hoje tem uma fama meio errada. Totalmente errada. Não era sobre buscar luxo. Era sobre uma felicidade simples. Amizade, tranquilidade e, principalmente, a ausência de dor e perturbação. E o material fala de uma terceira escola, bem mais radical. Ah, o cinismo. Os punks da filosofia antiga. Punks. Sim. Eles defendiam um desprezo total pelas convenções sociais. Dinheiro, poder, fama, nada disso importava. O maior exemplo é Diógenes, que morava num barril. A história dele com Alexandre o Grande é incrível. É fantástica. Alexandre, o homem mais poderoso do mundo, chega para ele e fala: peça o que quiser. E o que ele pediu? Diógenes só olhou para ele e disse: quero que você saia da frente do meu sol. Uau! Que audácia! Isso diz tudo sobre a filosofia dele. Diz tudo. A liberdade para ele era não precisar de nada que a sociedade valoriza. Mas o interessante é que, mesmo com esse foco no indivíduo, a ideia do Aristóteles do animal político nunca morreu. Não, como assim? Ela só se transformou. Hoje, em vez de discutir na Ágora de Atenas, a gente discute, por exemplo, o direito à cidade, um conceito do pensador Henri Lefebvre. Que no fundo é a mesma pergunta, como a gente vive junto? É a mesma pergunta, só que o palco é muito maior e mais complexo. Lefebvre mostra que a cidade não é um espaço neutro. A arquitetura, o transporte, tudo reflete e reforça relações de poder. E essa discussão tem tudo a ver com o Brasil. Totalmente. As fontes trazem uma análise poderosa de pensadores brasileiros como Milton Santos e Wallace Lopes. Eles olham para a cidade a partir da experiência do corpo negro. A mão negra. Exato. Wallace Lopes usa esse termo para falar da mão de obra que construiu o Brasil, mas que foi, empurrada para as margens. Milton Santos fala da ninguémdade. Ninguémdade. Sim, essa condição do brasileiro que não é nem europeu, nem africano, nem indígena por completo. Uma busca por identidade que se reflete nas nossas cidades caóticas. Certo. Vimos o cosmos, o ser humano, a cidade. Mas falta a ferramenta. Como os filósofos fazem isso? A ferramenta é a linguagem. E o método é a argumentação. Isso nos leva a um debate que parece antigo, medieval, mas é super atual. O problema dos universais. Ok, vamos lá. A pergunta é: quando eu falo justiça, essa palavra é só um rótulo que a gente criou? Essa é a visão do nominalismo. Ou Ou a justiça existe de verdade,
de alguma forma, independentemente de nós, como Platão acreditaria. Essa é a visão do realismo. É um debate sobre a própria estrutura da realidade. E para ter um debate desses, você precisa saber argumentar. O material destaca um ponto aqui que dá um nó na cabeça, a diferença entre verdade e validade. É um ponto crucial e meio contraintuitivo mesmo. Verdade se aplica ao conteúdo das frases, às premissas. Se elas batem com a realidade. Isso. Já validade não tem a ver com a realidade. Tem a ver com a estrutura do argumento, a conexão lógica. O exemplo que o material dá é ótimo. É perfeito. Vamos lá. Premissa 1. Todas as aranhas têm 12 pernas. Falso. Premissa 2. Todo ser humano é uma aranha. Completamente falso. Conclusão. Logo, todo ser humano tem 12 pernas. Falsíssimo. E ainda assim, O argumento é válido. o argumento é logicamente válido, porque se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira. A estrutura está perfeita. Certo, entendi a lógica da forma. Mas isso soa muito estranho. Na prática, qual a utilidade de um argumento válido que só chega a conclusões falsas? Parece um jogo de palavras. É uma ótima pergunta. A validade é uma garantia. Ela garante que, se a sua matéria-prima for boa, ou seja, se suas premissas forem verdadeiras, o resultado será bom. A lógica é como uma máquina bem construída. Se você colocar lixo, sai lixo. Exatamente. Ela processa o lixo de forma perfeita, mas te entrega lixo. Ela serve para testar a fiação do nosso raciocínio, não os fatos que a gente analisa. Entendi. A lógica testa a máquina, não o material. Perfeito. E isso nos conecta a um ponto final muito importante, que as fontes trazem com a filósofa Catarina Dutiri Novaes. Ela nos lembra que argumentar não é só lógica no vácuo, é uma prática social. E toda prática social envolve poder. Envolve poder. Pensa bem, quem define o que é um bom argumento num debate público? A exigência de um estilo sempre calmo, racional, sem emoção. Pode ser uma armadilha. Pode ser uma ferramenta de poder para deslegitimar o argumento de alguém que fala a partir de uma experiência de dor, com uma raiva que é justificada. Então, desqualificar um argumento porque ele foi dito com paixão é uma jogada de poder. É dizer, as regras do meu jogo são as únicas que valem. É silenciar o outro. Uau! Então a própria lógica pode ser usada como arma? Pode, absolutamente. Por isso é tão importante entender não só as regras do jogo, mas quem as define. E para quê? Que jornada! A gente começou com os gregos se perguntando do que o universo era feito, passamos pela busca de como viver uma vida boa. E chegamos em como nossas cidades e até nossas próprias discussões são organizadas. E o ponto central parece ser esse, né? A filosofia não é um baú de respostas prontas. De jeito nenhum. Ela é uma atividade, uma prática de questionar. É o que o material chama de o jogo de dar e pedir razões. Questionar o mundo, a sociedade, a si mesmo. E até as próprias ferramentas que a gente usa para pensar. O material todo martela nessa tecla do jogo de dar e pedir razões. E fica aqui uma reflexão final. No mundo de manchetes, de opiniões em 280 caracteres. De reações instantâneas. Exato. O que aconteceria se a gente levasse esse jogo mais a sério no dia a dia? E se, antes de aceitar ou rejeitar qualquer ideia, a gente sempre parasse para pedir as razões por trás dela? E estivesse disposto a apresentar as nossas, de forma clara e honesta. Talvez esse simples ato, esse pequeno jogo, seja o primeiro passo para a gente conseguir navegar a complexidade do mundo de um jeito um pouco mais consciente.